Uma das coisas mais importantes para o ICL é ter defesa. O que acontece aqui no ICL? A gente é um canal que nasceu para ser um canal de crítica e denúncia. E quando a gente fala isso, tem gente que reclama, pô, mas vocês tinham que dar notícia boa também. A gente dá notícia, mas a nossa missão é denunciar, é criticar. A gente vive num dos países mais desiguais do mundo. A gente viu aqui outro dia, né, o caso de um juiz que, pô, enriqueceu, ganhou 33 milhões, ninguém sabe de onde, e a pena máxima para o cara era ser aposentado compulsoriamente. Enquanto isso, cheio de gente que foi pego com um cigarrinho de maconha, e o cara está preso até hoje, porque o cara é preto, porque o cara é pobre, porque o cara mora na periferia. Então, assim, é um país que a gente sabe, né, que é injusto, é desigual, e a gente existe para denunciar as injustiças, para denunciar as desigualdades. E quando a gente faz isso, a gente, pisa um monte de calo, a gente incomoda um monte de gente. Então, cada vez mais, se a gente se mantiver fiel ao nosso propósito, à nossa missão, cada vez mais a gente vai ser mais atacado. E não adianta a gente fazer 10 gols, a gente que é um time que joga no ataque, se a gente fizer 10 gols e tomar 12, fizer 10 gols e tomar 15, porque a gente vai perder esse jogo. E o Brasil é um país que tem também uma questão, tem no mundo inteiro, mas de lawfare, que a gente viu que mudou os destinos do país. O que é lawfare? Vem de warfare, ou seja, uma guerra no campo jurídico. Como é um campo onde as pessoas têm muito esse lance de pô, quem conhece quem e não sei o que, etc., se você está mal parado ali na história, você é atropelado. Você é atropelado. É um sistema injusto. Então a gente sempre teve essa preocupação. Como é que a gente vai ajudar a defender a nossa colega Juliana Dalpiva? Defender o William De Luca, que sofre ameaça de morte, sofre ameaça de agressão o tempo inteiro. Eu já sofri um monte de ameaças, vocês já me viram gravar coisa na Polícia Civil, no DEIC aqui, registrando ameaça. Então a gente vem há quase um ano bolando a composição de um conselho de defesa, igual numa guerra, um conselho de defesa. E a gente tem a alegria de comunicar para todo mundo hoje a confecção, a inauguração, a formação do Conselho de Defesa do ICL, com 2 dos maiores advogados do país, que vão estar aqui para nos aconselhar, para nos ajudar, para nos defender e permitir que a gente consiga cumprir a nossa missão, que é a missão de denunciar, de criticar, de enfrentar quem tem que ser enfrentado para construir um país mais digno, um país mais justo. Então eu queria, representando esse conselho, que é formado por 2 advogados, pelo Valfrido Vardi e por Rafael Valim, eu queria chamar o Rafael Valim aqui para o programa para participar com a gente. Bem-vindo, Rafael Valim, nosso agora conselheiro desse conselho. Senta aqui, por favor, do Conselho de Defesa do ICL. E é muito importante, Rafael, eu te agradeço estar aqui, te agradeço estar junto com a gente nessa missão. Você conhece o ICL, sabe dos riscos de querer cumprir uma missão como essa que a gente cumpre. Você acabou de ver o que a Juliana, ela não sofre um ataque desse à toa. E eu queria que você falasse um pouco da importância da gente estruturar uma barreira de defesa ali para a gente poder continuar fazendo o que a gente está fazendo. E o que vocês vão trazer para o ICL em termos de possibilidades de continuar seguindo esse caminho da denúncia, esse caminho da crítica? Muito bem. Obrigado, Eduardo. Eu vou chamar de Edu, que eu considero um querido amigo, uma pessoa por quem eu tenho uma enorme admiração. Cumprimento a todas e todos que nos assistem, os nossos amigos aqui da bancada. E, na verdade, isso foi uma enorme honra e uma enorme deferência que você nos deu, a mim e ao Valfrido, de compor esse Conselho de Defesa do ICL. O ICL, como todos nós sabemos, é um projeto revolucionário, é um projeto que pretende modificar estruturas, e todo projeto dessa natureza atrai de imediato grandes inimigos. Então, nós sempre acompanhamos com muito interesse, entusiasmo o ICL, mas também com grande preocupação.
E nessa medida, ao longo desse tempo que a gente vem conversando e amadurecendo essa ideia de um Conselho de Defesa, nós ficamos realmente muito felizes em chegar nesse momento e verificar que conseguimos chegar a bom termo, que a gente conseguiu estruturar uma ideia que pode ser muito útil para o futuro desse projeto, né? Então, eu e o Valfrido estamos aqui para firmar um compromisso com o ICL, contigo, com a comunidade do ICL, de que nós usaremos todas as nossas armas, o nosso engenho e a nossa paixão também, para defender o ICL, para defender as pessoas que fazem o ICL, como está dizendo aqui, desses ataques que vocês sofrem. E então esse é um momento de compromisso. O Valfrido não pôde estar hoje aqui, mas ele disse que quando você chamar, ele estará aqui também para dizer da boca dele que também fará isso. E nós estamos muito felizes, Edu, muito felizes. Realmente o país, o Brasil, como qualquer parte do mundo, mas de maneira muito acentuada no Brasil, vive um processo de lawfare, um processo de desvirtuamento do direito muito grande. Então aqui no Brasil não vale aquela máxima de que, olha, vale o que está escrito, vale a lei. Quem não deve não teme. Isso aí. Isso não funciona no Brasil. E então estamos aqui para dar a nossa experiência, para oferecer nossa experiência enquanto advogados, a nossa visão também crítica do direito, de aconselhamento e também de, como eu disse, usar nossas armas para defender esse extraordinário projeto. Deixa eu te fazer uma pergunta, Valim, depois eu queria passar para a Vivi e para o William também. Eu sei que o William vive muito essa questão, mas tem muita gente que é daquela tese de que o mundo hoje em dia é assim mesmo, a internet é assim mesmo, a galera vai atacar, mas pô, não adianta, não vai dar em nada, isso tem que deixar rolar, tem que ser só maior que ele, não sei o quê. Eu acho que é importante a gente montar esse Conselho de Defesa. Agora o Felipe Neto tá com a gente também, e ele é um cara que se dedica a criar estruturas para defender pessoas que são atacadas, até para a gente dar o exemplo para as pessoas que não é para ser atacado e não fazer nada, não é para tentar mudar essa situação e essas pessoas terem medo. Eu sempre uso a seguinte frase: enquanto as pessoas não tiverem medo, as coisas não vão mudar. Enquanto o cara que vive ganhando de uma maneira desonesta bilhões com um monte de esquema, enquanto ele não for dormir com medo de acontecer uma coisa, esse cara não vai mudar o que ele faz. E enquanto as pessoas não tiverem medo de fazer isso que fizeram com a Juliana Dalpiva, isso não vai mudar. Então, eu acho que uma importância que tem da gente criar um Conselho de Defesa é o seguinte: a gente vai brigar nessa história também e a gente não vai aceitar essas injustiças calado, não. Eu queria que você falasse um pouco da importância das pessoas não aceitarem que o injusto é o normal, entendeu? Que esses ataques, tá tudo bem, porque é regra do jogo, porque não deveria ser. Tem o que fazer realmente para mudar essa percepção de que tá tudo bem fazer uma agressão como essa que a Juliana Dalpiva sofreu, entendeu? Não, eu estou de pleno acordo. O direito tem exatamente essa função pedagógica, Edu. Se a vítima, se a pessoa que foi afetada por essa agressão, por um crime, não se mobilizar e não se insurgir, tudo permanecerá como está. Então, de fato, essa postura aguerrida de se insurgir contra as injustiças e ao sistema de justiça, ainda que a gente saiba das dificuldades que nós temos no sistema de justiça, é fundamental, porque tudo que acontece na nossa vida está impregnado de direito. Não adianta a gente fugir disso, porque a esquerda também tem uma mania, e também não é só no Brasil, tem uma mania péssima de rejeitar o direito. Esse pessoal engomadinho vem aqui, eu não entendo essa linguagem inacessível, que realmente a linguagem do direito tem muito de inacessível, tem muito, talvez desnecessariamente se compliquem as coisas. Mas não dá para fugir do direito, que é uma conquista civilizatória também.
e a gente precisa lutar para que o direito seja aplicado de maneira correta isso que você está dizendo é fundamental e me parece que o nosso papel nesse Conselho de Defesa é auxiliar o ICL nessa missão também, de defender um jornalismo livre, a liberdade de expressão, e não só isso, né, Edu? A gente está falando de um aspecto, mas quando vocês mexem com tantas questões cruciais do país, muitas outras questões jurídicas vão emergir e vão exigir a nossa atuação. E por isso que nós estamos aqui. Isso aí. Queria passar para vocês e só falar o seguinte, uma coisa que o ICL quer ser é uma casa onde as pessoas que trabalham com jornalismo possam se sentir seguras. E isso não é o padrão. Em vários lugares onde as pessoas trabalham, primeiro negócio que a corda estica é o cara por si e todos contra todos. Aqui a gente quer que as pessoas que trabalham aqui, elas se sintam seguras para exercer esse ofício que é um ofício tão importante, que é o ofício do jornalismo, que é um ofício de, enfim, de cavar aquelas coisas que outros não cavariam, né? Então, William, passo para você aí a bola. Prazer ter você com a gente aqui, Dr. Rafael, especialmente porque é um assunto que a gente fala bastante, né? Eu sou jornalista há muito tempo, mas sou ativista digital também, então eu tenho meio que um PhD em apanhar na internet. E parece que no Brasil há um entendimento de que crime digital é outra coisa, né? Não, mas falou no Twitter, não, mas foi um comentário de Instagram. E eu enfrentei, na minha vida inteira, muita dificuldade. Só um exemplo da minha vida. Teve um período que eu fui muito atacado, recebi 45 ameaças de morte por conta de um negócio de futebol. Eu fui na delegacia, ele falou, você precisa registrar no cartório cada um dos prints que você fizer e cada negócio desses custa R$80. Eu falei, obrigado, eu não vou mais, vou desistir. Tem muita gente que existe pela burocracia também, né? Muita gente que é atacada digitalmente desiste pela burocracia que é você fazer um tipo de denúncia e tocar adiante. Por isso é importante mais o senhor estar aqui com a gente, né? E junto nesse Conselho de Defesa do ICL, porque, em especial, um canal que cresce tanto, a maior audiência da internet brasileira hoje, o melhor canal de opinião do Brasil, a gente tem sofrido, como a Juliana Dalpiva tem sofrido agora, ataques de atores cada vez maiores e mais importantes, né? Nessa máquina de destruir reputação. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, dessa dificuldade que também é isso no Brasil e de como é importante a gente tocar adiante. O Edu falou da importância, né? A gente tem que mostrar para essas pessoas que a internet não é terra de ninguém, né? É preciso agir contra essas pessoas. Não, você tem toda a razão, William. Eu, há muito tempo, defendo a ideia de que, inclusive, os políticos, os homens públicos, quando se manifestam nas redes sociais, na internet, aquilo tem que ser encarado como uma declaração oficial, que é uma coisa que ninguém fala também, né? Que é um aspecto dessa questão. Porque as pessoas acham que podem falar o que quiserem na internet e aquilo não vale nada, e aquilo não significa nada. É o contrário. É muito mais grave quando você fala na internet, porque você não está num círculo privado de 2, 3 pessoas, do tiozão do churrasco que fala uns absurdos, mas fica ali dentro da família e tal. Então, eu tenho convicção de que a gente precisa realmente lutar para que a internet seja um espaço de responsabilidade, né? Não só sob o aspecto criminal, mas também sobre o aspecto público, né? Isso a gente teve um exemplo recente. Durante o governo Bolsonaro, a gente viu os maiores absurdos todos os dias de um presidente da República, e cujas declarações, pelo menos, deveriam ser levadas a sério. Então, eu estou de pleno acordo contigo de que temos que lutar por isso, né? E lutar não só de maneira repressiva, de ir realmente ao sistema de justiça, com essas dificuldades, de fato, né? Que no final a gente tem os crimes digitais, mas a gente trata tudo de maneira analógica na justiça, né? E que é uma dificuldade realmente, né? Mas também sobre esse aspecto de institucionalidade. Eu acho que a gente precisa lutar para que a internet seja um espaço de responsabilidade, um espaço público realmente, né? De que, enfim, é por aí, me parece. Para a gente finalizar, Vivi, contigo.
Isso, a gente tem alguns minutinhos. Primeiro, seja bem-vindo à casa, à nossa grande família, mas para a gente encerrar, uma última pergunta. A gente acabou de mostrar o caso da Juliana Dalpiva, trouxe a matéria com exclusividade da ABIN de Bolsonaro sendo utilizada para forjar números, foram usados, né, o First Mile para forjar números de telefones envolvendo o Leandro Demore, que faz parte aqui do nosso elenco também. E a gente queria entender que tipo de medida que cabe nesse caso que envolve o Demore e a ABIN paralela agora e esse tipo de uso da ABIN paralela. Muito bem. Eu não, infelizmente, eu não vi a... eu não vi Mas eu te conto rapidamente, é o seguinte, a Ju Dalpiva, no inquérito da ABIN paralela, eles descobriram que ali os servidores que estavam ali na ABIN paralela fazendo o que não deveriam estar fazendo, eles compraram celulares em nome do Leandro Demore, do Jean Willis e do David Miranda, saudoso David Miranda, e começaram a forjar comunicações com esses celulares que foram comprados falsamente no nome deles, para depois ter essas comunicações como autênticas e atacar os caras, entendeu? Tudo isso feito com os servidores da ABIN paralela. Então, eu não entendo nada de direito, mas deve ter aí falsidade ideológica, deve ter um milhão de coisas, né? É isso mesmo. Pelo que vocês me falaram, e eu não sou um especialista em direito penal, mas há aí seguramente uma dezena de crimes, entre falsidade ideológica e sem esquecer que todas essas pessoas que realizam esses absurdos são agentes públicos, né? Então, isso agrava ainda mais os atos que eles cometem e lamentavelmente, todos esses crimes não são novidade para nós, né? Quando a gente vê isso, fala, nossa, a gente até se perde na avalanche de crimes que foram cometidos durante o governo Bolsonaro. Mas, como a gente disse, o Demore e o Jean Willis, que também é uma pessoa de quem eu gosto muito, tem de se insurgir e tem de cobrar, né? Nesses casos, claro, que muitos desses crimes são o que a gente fala de ação penal pública, que o Ministério Público tem o dever de investigar e acusar, né, quem quer que seja, mas as vítimas têm que acompanhar e cobrar para que o Estado acuse com o rigor necessário esses criminosos. Para finalizar, já aproveitando que você está aqui, antes de Claro. sair daqui, você acha que toda essa história do Bolsonaro vai dar em alguma coisa ou isso vai virar um acordão e vai virar pizza? Aproveitando que a gente está aqui um dos advogados mais importantes do país, a gente, porque a revolta de um leigo como eu é ver um cara que cometeu tanto crime. A gente está falando das joias, mas é muito mais do que das joias. Na pandemia o cara cometeu um crime que matou um monte de gente. A gente falou do negócio das joias, que também é um absurdo. Tem o negócio da carteira de vacinação. É crime atrás daquela reunião que teve dos ministros lá, que teve um monte de... Você acha que isso tudo vai dar em nada ou você tem esperança de que isso dê em alguma punição para o Bolsonaro? Veja, Edu, eu sempre digo que é lamentável agora que está se tornando uma tradição no Brasil, da gente ter presidentes que saem da presidência e depois ou são presos ou têm algum problema com a justiça, né? Isso fragiliza as instituições. Agora, eu não tem nada diferente a dizer em relação ao Bolsonaro do que dizer que é um sujeito que merece e que deve ser punido com rigor, né? Porque não há a possibilidade de deixar um sujeito desse impune, porque é um exemplo, é o que você estava dizendo agora, nesse microcosmo aí desses ataques digitais e tudo. Não é possível permitir que um sujeito desse, depois de tudo que ele fez, fique impune. Isso faz muito mal ao país, muito mal ao país. Então eu tenho esperança sim de que ele será punido, ele já está sofrendo, né, condenações, mas não só essas condenações de ser impedido de concorrer, não. Eu espero que ele seja realmente condenado criminalmente e que sofra as consequências dessa condenação, porque nesse caso específico isso faz bem ao país, faz bem às instituições do país, de modo a dar um alerta de que, olha, não se pode brincar com a democracia, não se pode brincar com o país.